Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Seus pedidos foram atendidos. Sim, André está aqui conosco porque ela saiu de endividada a investidora. Ela vai trazer na prática como é que ela começou a investir e, pasmem, foi com R$50. Muita gente tem ali a ideia que tem que ter R$1.000, R$2.000, R$5.000, nada disso. Já ela vai explicar, inclusive, os percentuais para você, de uma vez por todas, começar a fazer isso já. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Estou muito feliz de você ter aceitado aí o convite. Ela é coach de investimento. Conta um pouco da sua história, como é que foi essa ideia de começar a trabalhar nesse segmento? Oi, Lu, eu que agradeço pelo convite. Contar um pouquinho da minha história, né? Na verdade, eu sou auxiliar de enfermagem e era muito bem endividada. Mais um sorteio de qual conta será paga esse mês, porque todos sabemos que o dinheiro não dá para tudo. E isso despertou em mim que eu não poderia ficar nessa situação. E foi quando eu conheci a educação financeira, começou a transformar a minha vida e sair aos poucos, porque não é de um dia para o outro, é aos poucos, né? Dessa questão de endividada a nome limpo. Só que o que eu faria com o dinheiro para fazer multiplicar o dinheiro? Eu comecei a pensar nesse sentido, comecei a estudar essa área de investimento. Foi quando, então, a Empreenda Sem Mistério me ajudou a enxergar que eu poderia ir muito mais além do que só ser Andréia sem dívida e Andréia investidora, que poderia ainda ir muito mais além. Com as mentorias eu vi que eu poderia não só, como eu estava me ajudando, ajudar também muitas pessoas na mesma situação. Graças à Empreenda Sem Mistério, eu resolvi fazer o curso de coaching para estar podendo ajudar ainda mais as pessoas. Então hoje, além de auxiliar de enfermagem, me transformei também em coaching em investimento. E agora eu tenho a minha profissão, que amo de paixão, vou continuar, mas agora eu também tenho uma outra profissão. Não fosse a Empreenda Sem Mistério, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, agora fazendo faculdade de economia, para assim poder cada vez mais aprender e conseguir ajudar mais pessoas. E aquela sua questão muito forte de você ficar com seus filhos, né, Andréia? Dessa vontade também de não ter todos os ovos na mesma cesta, que a gente já tinha conversado algumas vezes, né? Eu gosto, amo de paixão a minha área, a área da saúde. Porém, para ter a qualidade de vida que eu tenho hoje, eu preciso de 2 empregos. E isso acaba sacrificando os meus filhos. E eu, com 2 empregos, eu ficava muito mais longe do que perto dos meus filhos. Tomara que não cresça nunca. Então, aí, quando eu fiz a mentoria, eu consegui abrir os olhos que eu poderia ter esse trabalho em casa, que eu poderia ter algo que me desse liberdade, tanto de trabalhar em casa, como de trabalhar em qualquer outro lugar. E essa liberdade é o que me conquistou, que me encheu os olhos, né? E é a Empreenda Sem Mistério que está me ajudando. Meninas, o que a gente sempre diz aqui? Tem que ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Deixou seu like? Se tiver muitos likes, a Andréia pode voltar aqui e trazer mais informações sobre esse assunto. Então vamos lá, você tinha essa situação de ser endividada, você descobriu que fazendo um planejamento financeiro, você conseguiria saldando as suas dívidas, mas e aí o que você ia fazer com esse dinheiro? Quer dizer que para eu ser investidora, eu tenho que ter o dinheiro na mão, ele tem que estar sobrando. Como é que encaixa essa questão do planejamento financeiro? Ou do jeito que eu estou hoje, eu já consigo começar a investir? Foi o que demorou para eu aprender e entender. Porque eu sempre, como tinha um nome sujo, tinha toda a minha dívida, então isso me impedia de começar a fazer algum tipo de investimento. Porque na minha cabeça, eu não poderia ser uma investidora, eu não poderia fazer qualquer coisa, né, em relação ao dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Com a educação financeira, por isso que é importante a educação financeira, que eu acho que deveria todos estar aprendendo isso, que me fez enxergar que com planejamento, você vai conseguir entender para onde que o seu dinheiro está indo e com isso trabalhar o seu dinheiro. Eu tenho isso de dívida, eu tenho isso de dinheiro. Eu consigo pagar todas as minhas dívidas agora? Não vou. Então o que a educação financeira me mostrou? Eu vou quitar primeiro isso, daqui a pouco vou quitar aquilo, daqui a pouco eu consigo arrumar isso, se pagar primeiro, ou seja, eu não ficar focada só na dívida. Quando a gente fala de se pagar primeiro, é o próprio investimento.
E aí eu direciono o meu dinheiro, faço esse planejamento, pago uma parte devagarzinho, né? E sempre deixo me pagar primeiro. Então eu pego uma porcentagem que seja R$10. Então esse eu vou investir. Quando você vê, você pagou todas as suas dívidas e os meus R$10 ali que eu comecei devagarzinho, 10, 20, 30. Investimento você aprender o que fazer com esse dinheiro, não é que está sobrando, é porque você está se pagando primeiro. A questão de você ter dívida não impede estar investindo, na verdade vai te ajudar, porque você começa a mudar a sua mentalidade, o seu comportamento, e aí você devagarzinho vai vendo o resultado. Pensou naquela amiga que tem aquele medo de investir, pensou nela? Compartilha agora esse vídeo. Andréia, quais são os tipos de investimento que existe? Eu vejo muito essa história de renda fixa, renda variável, bolsa de valores, que a gente tem que tomar cuidado. A Selic está caindo, quer dizer que Tesouro Direto já era, não é mais um bom investimento? Fala um pouquinho para a gente. Em relação ao investimento, a gente tem os investimentos de renda fixa, que a gente chama de conservador, e os de renda variável, que aí vai de perfil de pessoa. Primeiro tem que você tá vendo qual é o perfil de investidora que você tem. Normalmente, né, algumas pessoas ela investem em banco. A maioria dos educadores financeiros, eles indicam você abrir uma conta numa corretora. Por quê? Porque as corretoras, elas são feitas para isso, são feitas para estar investindo. Então, as taxas são menores, são menos burocráticos, só tem a tarifa normal de administração, mas aí é de acordo com o que você vai fazer lá dentro, né? Que tipo de investimento que você vai fazer. Você primeiro vai lá, vai fazer o seu perfil. A maioria das pessoas tem esse medo de perder dinheiro, então a renda fixa é a mais indicada. O Tesouro Direto, o CDB, o LCA, LCI, que são investimentos que a gente fala que são conservadores. Existe risco? Sim. Todo investimento existe risco, porém esses são os riscos que são bem menores. Então eles têm uma rentabilidade só que baixa. A renda fixa ela vai ter o quê? Ela vai multiplicar um pouco mais devagar, ela não vai deixar de multiplicar. A renda variável, ela já tem o quê? Uma rentabilidade maior. Porém, qual que é o problema? Quanto maior rentabilidade eu quero, quanto maior risco eu corro. E aí você dentro da corretora do banco, você vai ver o perfil que se enquadra. Então assim, começa com renda fixa com uma rentabilidade pequena e vai estudando os outros tipos de opções. Ah, meu amigo falou para mim comprar o ativo A, porque ele está dando certo para ele. Aí você vai lá e compra e não dá certo, porque você não foi lá entendendo o porquê que você está fazendo aquela compra daquele ativo em si. O importante é você entender o objetivo que você quer. Qual é o meu objetivo hoje? Fazer o meu dinheiro render, não deixar aquele dinheiro parado. A poupança ela me traz 1,4% ao ano de rentabilidade. O Tesouro Selic hoje é 2%. Nossa, é tão pouco hoje. Tá, mas ele te dá 2%, mais do que a poupança. Sou conservador, tenho CDB, LCA, LCI, CDBs com rentabilidade de 4%. Opa, já mudou. Se sinta confortável nesse tipo de investimento que coloca o seu patrimônio não em risco, aí depois você começa a estudar. E a criativo, fundo imobiliário, como que isso pode me ajudar? Qual que é a rentabilidade? Já me traz dividendos, ou seja, além de eu ter a valorização do patrimônio, eu ainda ganho uma moedinha ali. O meu primeiro investimento, porque eu não entendia nada, eu queria de alguma forma guardar dinheiro. E aí eu vi que eu não conseguia. Então veio o estudo de capitalização. Era certeiro, todo mês ia lá e caía, né, tirava do meu salário lá bonitinho. Quando eu reconheci corretora, eu fui fazer o cálculo. Aí com o título de capitalização, eu vi que em 60 meses, né, que são 5 anos, com R$50 ao mês, eu teria R$3.000 e no final dos 3 anos, 3.300. Aí fiquei mal feliz. Eu adoro karatê! Eu adoro karatê! Adoro dinheiro! Aí foi quando eu conheci Tesouro Direto. E aí eu vi que se eu fizesse a mesma coisa, mas em vez de ter colocado no título de capitalização no banco, eu tivesse colocado na corretora, no Tesouro Selic, eu não teria 3.300 no final, eu teria 3.700. Então aí eu comecei a ver que eu precisava aprender a controlar o meu emocional, né, que é essa questão de segurar o dinheiro. Então a corretora ela me ajuda bastante, porque esse dinheiro vai para a corretora, é um dinheiro que eu não enxergo, mais ou menos assim que eu comecei, né? E aí o restante é você aprendendo, procurando pessoas que realmente conheçam. Primeiro a gente começa entendendo o meu objetivo. O meu objetivo hoje no investimento é pensando lá na frente, na minha aposentadoria. Então hoje eu tenho sim ações e tenho uma renda fixa, porque a renda variável é um risco grande, então você não pode deixar seu patrimônio maior na renda variável.
Então, que você tenha R$100 para investir, você coloca R$70 ali numa renda fixa e os R$30 você compra uma açãozinha. Tá assistindo os vídeos, não é inscrita ainda, botãozinho vermelho, como é que você vai saber que chegou conteúdo novo? Toda semana, 2 vídeos novos aqui. Então, para a pessoa entender um pouco o que é LCI, LCA, o CDB, o CDI... Meu CIA, CPA, SCA... Ela consegue, na sua rede social, através do seu podcast, conhecer um pouquinho mais desses termos e ficar mais familiarizada, Andréia? Como ainda estou no comecinho, né, porque graças a Empreenda Sem Mistério que eu comecei a fazer os podcasts, né, os primeiros podcasts que tem lá falam sobre a questão do comportamento, né, da gente criar o hábito de investir, que é aquilo que a gente tinha falado antes. Então você faz o planejamento das suas dívidas e já deixa ali que seja R$10, porque esse R$10 vai transformar sim. E aí lá no podcast eu explico bastante sobre isso e com certeza mais para frente eu vou explicar cada um dos ativos e o que significa cada um, mais detalhadamente, para você entender o que você espera, qual que é o mais indicado, no caso, para cada um. Lá no podcast eu mostro um pouquinho em cima da minha história de como que a gente pode transformar. Vou deixar aqui os dados da Andréia. Ela tem um podcast muito legal, informações básicas, bem simples, mas objetivas e que eu consigo colocar na prática. Qual é o seu objetivo? É a aposentadoria? É trocar de carro? É quitar o seu apartamento? É fazer uma viagem? Eu sei, estamos num momento delicado, não sei em que ano ou que mês você está assistindo esse vídeo. Ainda estamos no meio da pandemia e nem todo mundo foi vacinado, mas a gente sabe que isso é uma questão de tempo. Agora vamos lá. Você começou a investir na Bolsa por conta da queda da Selic ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Na verdade, eu comecei a investir na Bolsa de Valores procurando uma rentabilidade maior. O que aconteceu com a pandemia é que existe um estudo, e esse estudo, se não me engano, é do final do ano passado. 40% da população brasileira, ela investe em Bolsa de Valores, sendo que desses 40%, 17%, ou seja, quase a metade, só começou a investir em Bolsa de Valores por conta da pandemia. Ou seja, a gente não tem a cultura de investir. Então, realmente existiu, sim, não foi o meu caso, mas um aumento de procura do investimento em Bolsa de Valores por conta da queda da taxa Selic, porque ela começou a render quase a mesma coisa que a poupança. Precisa ter um cuidado para a gente migrar dessa questão de renda fixa para renda variável. Quando a gente faz essa migração da renda fixa para renda variável, o que você tem que pensar? É um dinheiro que você não pode ter planos para ele, é um dinheiro que você tem que deixar lá e esquecer. Porque se você for precisar desse dinheiro no momento que a economia estiver lá embaixo, você vai fazer um mau negócio, porque quando você precisar e você for vender, você vai estar perdendo e não ganhando. Qual que é a dica para esse tipo de planejamento? Viagens, comprar um carro, é você colocar numa renda fixa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma poupança que paga 1,4%, para que eu vou deixar lá se eu tenho um Tesouro Selic que me paga 2%? Aquele seu dinheiro vai estar protegido. Então fique atenta, é um dinheiro que você vai ali apostar, não que você precise dele. Comece dessa forma. Falamos sobre precificação com a querida Cíntia e lá ela sugere que para cada produto e serviço você já coloque, por exemplo, 10% que seja esse investimento que a Andréia está colocando aqui. O seu Prolabore, se você não incluir lá no seu produto ou no seu serviço, como é que você vai conseguir se pagar, como a Andréia bem está colocando aqui? Vou deixar o vídeo para você poder acessar, para ter uma noção de como é importante ter esses números já inclusos ali na hora que você está oferecendo o seu produto ou seu serviço. Andréia, foi muito legal te ter aqui, eu fico muito feliz aí com seus resultados. Obrigado por todas as dicas que você trouxe aqui para todas as empreendedoras, para que elas fiquem corajosas. Pelo menos abrir a conta na corretora já é um primeiro passo. Espero que você volte aqui para trazer aí, quem sabe, dicas mais avançadas sobre esse assunto. Lu, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a Empreenda Sem Mistério, que foi fundamental aí no meu crescimento, e espero que quem está assistindo também tenha curtido o vídeo, né? E eu vou falar, o Empreenda Sem Mistério tem um monte de vídeos lá, que em pequenos detalhes ali que faz a diferença. Um grande abraço virtual e até a próxima.
respeito disso e de quanto que isso poderia estar mudando e transformando a minha vida. Vamos esperar o cachorro latir. Colocar... Você...